Fala prodígios, meus prodígios, nossos prodígios, sejam muito bem-vindos a esse episódio que eu já vou adiantar, será sensacional. Antes de mais nada, quero falar sobre a nossa televisão. Graças a Deus os prodígios ele está em canal aberto, canal 3.1, então você que nos acompanha, NGT. E eu não entro no meu campo, eu não jogo sem meu camisa 10, aquele que pisa na área. Eu falo que eu já vi ele cruzando e fazendo gol. Fala, Cezão. Fala, capitão. Olha nós aqui de novo outra vez. Que Deus nos abençoe, capitão. Amém, amém. Amém. Desde quando você voltou a falar isso, Hoje eu sou mais feliz. Episódio de time grande. Time grande? Time grande. Time grande. Já recebemos o Márcio Toni, do São Paulo. Hoje vamos ter o prazer aqui de conhecer esse treinador grande, time grande, time né? Grande? Time grande. Seja muito bem-vindo, Marquinhos. Marquinhos. Obrigado, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Imagino, o prazer, cara, é nosso e obrigado você por aceitar. Sei que você vem do interior, né? Mas eu acho que é muito legal, Marquinhos. A gente conversou muito em off, né? Quando a gente começou essa conversa da vinda para o prodígio, porque você inicia agora, né? Na iniciação, Sim. Mas você já tem uma carreira aí enorme e eu acho que é muito importante. Graças a Deus o nosso nicho é muito grande já dentro dos prodígios e estamos nesse meio de iniciação de fato, até para dar voz, né, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Então seja muito bem-vindo. Obrigado. E vamos começar aí, conta um pouquinho da sua história, onde tudo começou. Vamos embora. Bom, vamos lá. Meu nome é Marquinhos, todo mundo me conhece como Marquinhos, né? Mas nome mesmo, Marcos Vinícius Santos Silva, filho da dona Conceição, do seu Luiz, esposo da Viviane e pai do Vinícius. Eu acho importante a gente falar isso. Meu xará. Ó, que legal. Bem. César Vinícius. Já Importante nós falarmos isso porque nós temos uma origem, né? Às vezes o pessoal acha que a gente nasceu no lugar onde a gente está. Sou do interior, nascido em Campo Limpo Paulista, moro em Jarinu. Tenho a minha escola de futebol lá, o Cafute, há 8 anos, né? A gente vai fazer agora. Trabalha com uma formação educacional. A gente fala que tem a formação competitiva e educacional. Então a minha escola é aquela que prepara o garoto para ele iniciar as competições regionais. Em Campo Limpo Paulista foi onde eu comecei como treinador de futsal. Em 2007, que foi isso, 2006, 2007, tanto tempo já. Comecei lá como estagiário na prefeitura de Campo Limpo, assumindo categorias na Série A2 na época, né? Eu não vou falar muito da minha história como jogador, porque a gente fala quando você vira treinador é porque você não jogou tão bem. Então, mas também joguei lá. Imagina então quem apresenta os prodígios. Eu vou nem te falar. A gente fala assim, chupou laranja com quem? Se chegar pros pais aqui... Não deitei em gramado nenhum e nem em quadra nenhum. Não, descascou laranja pra quê? Mas comecei lá como atleta, sempre fui um atleta muito esforçado, né? Então... gostava muito dessa questão de analisar jogo, de ver o jogo, de entender o jogo por uma perspectiva do treinador. Então, quando eu começo a fazer faculdade eu fiz na Uninove aqui em São Paulo, mesmo morando lá, inicio como estagiário e já me dão ali uma categoria para assumir, né? Então, ali foi onde eu comecei o meu aprendizado como treinador, perdi muito mais do que ganhei e ali me ensinou muito a você não ter escolha de atleta. O que você tem são esses, então você tem que se preparar com esses aqui. Você vai treinar uma vez na semana, não são duas. Então, você tinha que se tornar competitivo dessa forma. E ali eu passei por todas as categorias em Campo Limpo, né? Do 9, quando era no ímpar, depois era no par. Fui até o sub-20 com jogos regionais, então trabalhei no sub-17, sub-20. E dali a gente começa a ser um pouco mais conhecido na região. Tá Só legal aí? coloca o Marquinhos só um pouquinho pra perto de você, assim. Beleza aí? Beleza. E ali é onde eu começo a ser um pouco mais conhecido como treinador, né, dentro da prefeitura. Monto a minha escola, alguns anos depois. Nesse meio tempo ali eu também acabei sendo coordenador da escolinha do Cicinho que jogou no Sevilha, na Espanha. Cicinho. Lateral direito, né? Do São Paulo? Do Palmeiras. Tá. E aí ali eu viro coordenador da escola dele, montamos um projeto do zero. Em um ano saímos do zero a 250 alunos. Depois ele acabou indo para outros projetos e eu acabei também buscando outros caminhos, foi a montagem da minha escola. Fui treinador também em Louveira, né, da adulto, disputou a Copa PTV. Nós somos campeões, vice-campeões da Copa PTV e da Copa dos Campeões. Você ganha vaga quando você chega na final. Isso depois de... A última vez que Louveira chegou na final foi em 92.
Fui treinador também do N10 adulto de Jundiaí, um projeto ali rápido que disputou a Liga Paulista. Inclusive fomos eliminados pelo Corinthians no Parque São Jorge. Fizemos 2 excelentes jogos, um foi 3-2 em casa para o Corinthians e no Parque São Jorge foi 3-3. Então ali é onde começo a ser visto ali um pouquinho, né, anotado, e o pessoal ali chama, conversa, pergunta de onde é, como faz, gostou do trabalho. E nesse meio tempo também trabalhei no 7 de setembro, né, aqui em São Paulo, a escola do professor André Bier, um amigo, né, que tenho o máximo de respeito por ele. Ele inclusive me indicou na medicina de Bragança, porque pediram para ele assumir. Ele falou: cara, eu não posso ir, você não quer ir, mas vão avaliar outros treinadores. Eu falei: tá próximo de casa, então eu vou lá. Acabei ficando lá e tô lá até hoje. Fazem 5 anos que eu sou treinador universitário também. E nesse meio do caminho ali, estando no 7 de setembro, Bragança, foi onde surgiu a ideia de acompanhar treinos do Bier. Então eu ia uma vez na semana e ficava o dia inteiro lá no Corinthians. Lembro até hoje, sentadinho, quieto, lá em cima na arquibancada. Às vezes eu filmava treino, às vezes não. Isso antes da pandemia. E por um ano eu fiquei lá, sentado, acompanhando o treino. Às vezes ia na casa dele, almoçava, conversava sobre uma coisa ou outra, mas, claro, ali na minha. Então você está sendo visto, né? Eu acho que bem breve aí, um pouco a minha trajetória, talvez esqueça de uma coisa ou outra. Em 2023 eu recebo a proposta de ser analista do Corinthians, né? E aí assumo a categoria do 7, as categorias do 7 ao 18 como analista. Então já tinha um trabalho ali dentro do clube e quando eu chego era para continuar esse trabalho. Então hoje a gente tem algo já muito mais evoluído do que há 2 anos atrás. A gente acabou ficando como referência, né? A gente recebe ligações do Lenísio, que estava no Jaraguá: como que vocês fazem aí? Como é do Igor mesmo, que era o treinador de goleiros do Atlântico e também analista. Como que vocês fazem aí? Como que é? Virou uma referência. Por mais que fique ali velado, porque a análise ainda é algo que está surgindo, né? E isso um trabalho junto com o Ilcinho, que é o coordenador, nosso supervisor da base lá. Nós fazemos esse trabalho até pouco tempo atrás junto. Então ali foi onde eu entrei no Corinthians. Desculpa interromper, Marquinhos. Só Campo, futsal. só futsal. Só futsal. Tá. Então não tinha esse acesso Só ao futsal. campo, só futsal. Tá. E aí no ano seguinte, 2024, ano passado, eu também vou pro 20, pedido do Danielzinho, pelo trabalho que foi feito na base. Tem muitas histórias da análise de como a gente mudou alguns jogos com isso, né? Com esse trabalho em conjunto, é muito bacana. É outra visão, né? É outra coisa, assim. E até eu, que no caso nunca tinha trabalhado como analista, até agradeço o Corinthians por me abrir essas portas, você começa a enxergar o jogo de uma outra forma. Tantos jogos que você assiste, minha esposa muitas vezes fala isso, fala: não aguento mais ver você assistindo o jogo. Mas eu preciso editar, eu preciso scoutear, eu preciso analisar. Mas isso te dá uma expertise, você começa a ter uma outra visão, né, do que acontece no jogo. Bem na lupa mesmo, né? Porque você vê várias vezes ali, recorta, deixa eu ver isso daqui. Você começa a identificar padrões de treinador, né, como o cara gosta de atuar. E por incrível que pareça, os treinadores atuam iguais. Por mais que ele monte equipes diferentes, com jogadores diferentes, mas ele tem aquele gosto dele do que ele vai fazer. Então por ali vai ficar a marca dele, né? E por ali você já tem uma certa ideia da equipe do cara. Mas eu vou mudar. Você vai mudar, mas você não vai mudar muito, né? Com exceção, eu acho que o Fernando, né, um treinador, um amigo meu inclusive, do Sub-18, como ele mudou a maneira de atuar o ano passado e foi campeão em cima do Palmeiras com sobra, né, no final do ano, e com estratégias que acho que ele identificou isso no treinador e acabou dificultando o entendimento do treinador adversário. E aí agora em 2025 vem a proposta para assumir uma categoria, e aí vem o Sub-10, né? Eu até lembro o Wilson e o Edinho sentou e falou assim: cara, eu queria saber de você o que você acha de assumir um Sub-10, mas assim, mas estamos vendo outros treinadores, acho que é até natural. E eu fui muito sincero, sempre fui muito sincero, né, nos lugares onde eu estou. Eu falei: cara, faz muito tempo que eu não trabalho com essa categoria. Mas você tem escola de futebol, né, dos 3 aos 15 anos, então acho que você vai ter. Cara, mas é diferente, a gente está no Corinthians, né? Então eu preciso ser sincero, é um desafio que eu quero. A categoria que teve mudanças lá dentro do clube, outros assumiram, até por hierarquia, estar há mais tempo, assumiram categorias assim, de natural isso, importante a gente respeitar. E aí assumo o Sub-10 como treinador, né? Então estamos aí agora, esse ano de 2025, terminamos a montagem da equipe, do elenco, e espero fazer um bom trabalho, né? Que consiga alguns resultados diferentes na categoria
que são os 2015 que não foi conquistado anos anteriores. Mas legal, Marquinhos, é muito legal ver essa sua trajetória e a sua experiência como escola de futebol já criança. Olha todos o que tem no meio de tudo isso, né? Tem escola de futebol, você tem análise de desempenho, que é um olhar diferente. Que você está falando aqui, eu já estou pensando na estratégia. Eu estou pensando na estratégia do pai. Imagina só, ele consegue analisar pelo acompanhamento de jogos que você já tem. Ele já consegue analisar como os outros treinadores podem fazer, o que ele pode desenvolver com esses meninos já. Eu penso muito, que você está falando, Marquinhos, eu estava viajando aqui pensando no episódio do Rafael Cafu. Cafu, grande amigo. Cafu, excelente treinador. Cafu, eu falo pro Henrique aqui que a gente está aqui bebendo da sabedoria na fonte. E cada vez mais eu falo que nós aqui, eu e o Henrique, como pai, a gente não pode errar com os nossos filhos. Sim. Porque a oportunidade que Deus está dando pra gente de ter um profissional como você aqui na frente e colocando todas as suas experiências. E o Cafu veio falar uma coisa assim, tá ilustrando o que o Cafu falou pra gente no episódio. Que é uma coisa a gente tá falando muito que na iniciação é tudo precoce, né? Tudo precoce. Aí fica de time grande, entre a evolução e o resultado. Aí olha só, você que veio do futebol, você fazia os meninos evoluir. Só que você dentro de um time grande, você tem que fazer os meninos ganhar. Você tem cobrança também. São as duas coisas. As duas coisas tem que andar junto. Sim. Tem que andar junto. Sim. Então eu acho, cara, que você vai fazer um grande trabalho. Já estou antevendo que você vai fazer um grande trabalho e que se todos como que eu vou falar? Eu esqueci a palavra. Esses elementos aí que você tem de visão, que seu olho está treinado para isso, você tem uma vivência disso, vai fazer o Corinthians ficar melhor, que a gente já conhece alguns meninos de lá e tem muita... O produto ali é... Amém. Não, você é doido. O produto ali é muito bom. É um elenco a gente conhece, muito é muito bom. Acho que vai ser o Corinthians merece. Como eu falo, um time grande, a gente tá num time grande também, mas o Corinthians merece ter um treinador de acordo para... Tem muita molecada boa ali que merece esse conhecimento e a gente como pai, é que eu falo que a gente tem que ter confiança. O mais difícil pra gente, a gente como pai, é fechar o olho e falar, o Marquinhos tá aí, tem confiança nele, ele vai desenvolver o trabalho. E a gente realmente confiar. Eu acho que o grande lance da gente como pai é isso. Eu acho que assim, até conversando aqui antes, né, do programa, é até natural os pais terem esse receio, porque não conhecem mesmo o Marquinhos. Isso faz parte, é importante eu entender isso também. Né? Os pais vão conhecer mediante o meu trabalho no ano de 2025, como vai ser. Né? Será que vai ter resultados diferentes de anos anteriores, a mesma equipe? Entre aspas, já que tiveram garotos diferentes. Qual a relação que eu vou ter com o pai? Né? Eu acho isso extremamente importante. Sim. Talvez outros treinadores não gostem, talvez outros treinadores queiram manter uma relação distância com os pais. Eu acho que é diferente. Eu acho que a gente, como treinador de iniciação, nós também educamos os pais. Isso faz parte do processo também. Vocês não tem como entender aquilo que a gente faz na quadra. E é normal, é natural. Mas, culturalmente, todo mundo entende de futebol no nosso país. Então o pai ele vai assistir na televisão, hoje tem muitos jogos na internet, então o pai vai ter aquele acesso aos jogos, ele vai analisar, o pai faz análise, o pai faz scout. Isso é normal, é uma forma dele melhorar o filho dele. E eu falo sempre isso para os pais. Eu estou lidando com o bem mais precioso de vocês. Talvez todos os treinadores falem isso, né? Então eu entendo a preocupação que vocês têm com o filho de vocês. E muitas vezes esse garoto, ele pode ser um arrimo para a família no futuro. E estando dentro do Corinthians, talvez a porta seja mais próxima, no São Paulo ou qualquer outro clube grande. Então eu também tenho que entender essa responsabilidade como treinador. Mas também é da minha alçada ensinar o pai, né? Fazê-lo entender. É claro que nem todos vão, você não vai agradar todo mundo, porque muitas vezes o pai feliz é o pai do filho que está jogando, né? A gente entende isso e é natural. Mas eu acho que a nossa função é essa, também, como educador, ainda mais nos dias de hoje. Né? A gente tem acesso a muita tecnologia, muita informação, o garoto também, muita informação, muita tecnologia. Então, é nossa função como treinador, pelo menos tentar, de olhar para o pai e falar, cara, eu tentei te ajudar, né? Mas você não quis, né? É até bacana que semana passada eu fiz uma reunião com os pais do 10 e falei isso para eles. Falei, não tô aqui para atrapalhar o filho de vocês, tô aqui para ajudar. Só que eu só posso levar 15 pro jogo. Eu tenho 22.
Talvez em outros lugares ficam 16, corta 1, vai 15. Ou realmente só tem os 15. Falei, eu tenho 22 por conta disso e disso. Pô, Marquinhos, legal, né? Você falar, você conversar, explicar. É importante a gente entender. Falei, então eu tenho essa relação, vocês gostam de feedback do treinador, eu não tenho problema em dar feedback. E a gente sentar e conversar, explicar o garoto que tá baixo, por que ele tem que melhorar. Falei, mas eu não vou conseguir dar feedback o ano inteiro. Porque se toda vez que eu cortar um garoto, eu tiver que sentar com você, pai, e te dar uma satisfação do que está acontecendo, a gente não tem tempo de trabalhar. E eu entendo que na idade deles faz parte do processo. Sim. Falei, o ano que vem, eles são o primeiro ano de sub-12. E aí eu sempre faço a pergunta para os pais, quantos garotos vão pro jogo? 5. Então, por mais que tivesse 15 aqui, o ano que vem vão ser 10 cortados. Cada vez vai ficar mais difícil, né? Então o funil vai diminuindo. Então, se nós como treinadores também não prepararmos isso, o pai vai dar trabalho no 12, no 14, no 15. E o entendimento dos meninos e dos pais também tem que ser cada vez... É isso. E aí o garoto se perde. Às vezes o garoto não quer mais jogar por causa da pressão do pai, enfim. Então é importante a gente fazer isso. A gente forma o garoto, mas também como educador, a gente também educa os pais. Faz parte do processo. Legal. Marquinhos, os prodígios nós somos pais, né? A gente contei um pouquinho ali da minha história com o Henrico. Deu tempo, o Cezão acabou chegando um pouco depois. E a gente não tem pauta. É o coração do pai, né? Lógico. E nós vivenciamos, né, o time grande, eu tenho 3 anos, né? O Cezinha também está indo para o 3º ano, né? De São Paulo. 3º ano. E a gente sabe o quanto é difícil se manter num time grande. Entrar pode ser até ok, mas você se manter num time grande é muito difícil. E aí tem muitas questões dos pais, e você vai passar por isso, e eu quero começar com um tema, Marquinhos, se você me permitir, que é justamente esse corte, né? Serão 7 meninos de fora todo o jogo, né? E você sabe que vem barulho aí. Como é a sua visão sobre isso, Marquinhos? Assim, qual a forma que você vai levar isso? O que você pensa sobre isso? Porque eu te adianto, não vai ser fácil. Eu acho que talvez, e aí eu vou usar a minha experiência de pai, nada além disso. Claro, claro. Talvez seja isso o grande problema. Porque você tem ali um elenco muito qualificado e a gente conhece no detalhe, que é o nosso ano de categoria, né? Jogamos juntos. Jogamos juntos, né? Muitas vezes. E você deixará 7 de fora. Qual é a sua visão sobre isso? Eu até, quando eu tava montando o elenco, né? Desculpa. O vovô Célio, que é um excelente treinador. Sim. E é uma das minhas referências como treinador, como pessoa. Não é porque a gente está aqui, não. Eu falo isso para ele, né? Escuto muito ele. Eu acho que é importante a gente ter essa visão de entender quem estava antes de você. Porque às vezes a gente chega agora e um profissional que está lá 30 anos, você fala, o cara não sabe de nada. O cara é ultrapassado, né? Então é importante ouvir. E ele me falou isso. Ele falou, cara, mas tudo isso? Eu falei, Célio, vamos lá. Eu entendo, mas eu acho que essa categoria ela necessita disso nesse momento aqui no clube. Por conta do histórico. Eu, como formador, não posso montar um time do zero, porque eu vou contra aquilo que eu penso como professor e treinador. Incoerente com você, com o seu pensamento. Mas eu também preciso gerar uma competitividade na equipe. E eu não posso... a gente estava lá com 18 ano passado, acho que o Ayrton tinha. Então, para eu ter uma competitividade de 18, eu teria que mandar 9 embora, trazer 9 diferente. Muito garoto. Lógico que tiveram alguns ali no processo que saíram, né? Mas foram menos. E quando eu tenho esses 22, é lógico que você tem essa dor de cabeça, porque no momento do corte, talvez a criança não entenda por que eu estou saindo, por que eu não estou jogando, porque ela tem a visão dela e eles são extremamente inteligentes, né? Então ela tem a visão dela do tipo, eu estou treinando melhor do que o outro, por que eu não vou? Então, de novo, a gente precisa dentro desse processo educar o pai, esse é o primeiro ponto, porque é ele que vai me dar sustentação de quando eu cortar o filho dele, o que ele vai falar para o garoto, né? Então ele tem que entender que existe merecimento, então talvez tenham garotos que estejam melhores naquele jogo, ele precisa entender que existe estratégia, talvez a equipe que a gente vai jogar naquele jogo, o modelo de jogo daquele garoto não favorece, então tudo isso faz parte do treinador explicar para o pai. Vai ter problema? Vai, é um risco que a gente assume. É um risco que o Marquinhos assume, na verdade. Sim, eu acho que faz parte também da vida do treinador, você assumir. Pode ser que no final do ano
eu não ganho nada, e o pai fala, ó, tava errado. Pode ser que no final do ano a gente sente com os 22 e com uma medalha no peito de cada um. E claro, nem todos vão ter a mesma minutagem, mas todos vivenciaram o processo, vão jogar. Né? Não tem menino ali que vai ficar sem jogar, não vai ficar sem jogar. Ele vai jogar. Mas eu tenho como treinador colocar na cabecinha dele assim, talvez esse jogo aqui é o melhor para você ganhar confiança. Né? E eles entenderem o papel de cada um dentro do isso. jogo. Esse é o mais difícil. Né? Mas faz parte da vida do atleta. Né? Futuramente eles vão fazer isso. Né? Quando daqui, sei lá, 3, 4 anos, a gente falou do Sub-12, mas talvez eles estejam em clubes que ele vai ficar um ano inteiro sem jogar. Eu acho que daqui pra frente, essa é a vida do jogador, né? E É. do pai também. Né? É isso. É isso. O pai também. Então, talvez você vai ficar num clube com seu filho, ele não vai jogar por um ano por conta da estatura, ele não vai jogar por um ano por conta de outras coisas. E talvez aquele menino que estava jogando na posição dele, daqui 2 anos, não deu certo. E o seu filho deu, porque ele aguentou o processo. Mas hoje a gente gosta muito das coisas muito rápidas, né? Imediatista. Meu filho tem que jogar. Meu filho tem que aparecer muitas vezes no Instagram no final de semana, na foto, no jogo. Imagina agora num jogo contra o São Paulo, é um clássico. Os 22 querem ir. Claro. Né? Tem meninos ali que jogavam no outro clube. Né? E, poxa, mas será que eu vou estar? Será que eu não vou? Mas eu acho que essa dúvida precisa acontecer porque durante a semana eles precisam desempenhar. Faz parte do... Eu quero o seu lugar. Eu sou só amigo, mas eu quero o seu lugar. Saiu da quadra, eles vão comer pizza junto, vão tomar refrigerante junto. Faz parte. Mas ali dentro da quadra, se eu não melhorar a minha competitividade com eles, eu não vou talvez conseguir chegar naquilo que eu tenho de objetivo final, que é estar nas finais. É o primeiro passo. Né? Esse time nunca classificou entre os 8, os 2015. Se ele é campeão da prata e da bronze em anos diferentes, né? Então eu preciso que eles aprendam isso. Vai ter, como a gente conversou, problema com os pais? Vai. Pai, tô aqui, ó. Você tem dúvida? Eu posso te ajudar. Não vou te ajudar o ano inteiro. Você precisa em algum momento entender esse processo que é difícil, né? Do seu filho não jogar ou jogar mais ou menos do que outro. Mas eu tô aqui. E ele vai ter minutagem. Mas depende de quem? Dele. Ele precisa entender isso. Então as informações durante o treino, eu tô dando treino, eu falo com todos. Então tem garoto às vezes que ele tá acostumado no paralelo a ser o jogador no nível A. Pega a bola, dribla, faz o gol. Só que ali, num jogo Corinthians e São Paulo, não é pega a bola, dribla e faz o gol. Você tem treinadores inteligentíssimos do lado de fora que analisam também os nossos jogadores, assim como a gente faz com os jogadores adversários, e que vai neutralizar algumas ações que o garoto se sente confortável. Então quer dizer que aquele garoto não serve porque no clássico ele não foi bem? Sim. Entende? Então o pai precisa estar ciente. Nós fizemos um amistoso agora, um jogo treino com o nosso Sub-11. E lá no Corinthians, não sei como era no São Paulo, Palmeiras, não pode acompanhar treino. São Paulo agora também não. A gente sempre acompanhou, né? Esse ano o São Paulo mudou, né? Mas é importante de vez em quando, como eu fiz agora, talvez os outros treinos isso não vai acontecer, o pai vê o jogo treino. Porque ele também posso pegar esse gancho? Eu não posso deixar passar. Porque é uma grande questão dos pais, justamente o ver o treino. E aqui desse lado eu já falei pro treinador. Eu acho que não. Pro Léo, que essa questão é necessário, não é necessário. Eu disse, não dá para ter um meio termo. Só, sei lá, um treino, né? Eu no Juventus, o João Henrique no Juventus no futsal, não assisto. 0. Eu, como pai, eu gostaria de ver um treino do meu filho. Eu gostaria. O que você acha sobre essa distância? Já fiz essa pergunta por Márcio e eu não gostaria. E faço para você. Eu acho que assim, surpresa. Os pais poderiam assistir treino se eles se colocassem no lugar de pais. O maior problema é que o pai se coloca no lugar do treinador. Então ele quer dar palpite, ele quer durante o treino incentivar o filho, ele quer muitas vezes durante o treino levar uma garrafinha de água do lado do filho para, você precisa fazer isso, beleza? Deixa a água aqui comigo. A gente sabe as estratégias que os pais têm. E gera muito conflito com o pai através do É isso, o garoto... Com outros pais. E foi o que eu falei... Os bons pagam pelos maus. Os bons pagam pelos maus. Não tem jeito, isso é da sociedade, né? Regra da convivência. E o que eu falei para os pais, né? Eu falei, cara, não vai adiantar você dar uma informação pro seu filho que você acha certo. O potencial da sua informação é maior do que a minha. O pai falou, não, é nada. Porque o pai tem aquilo na cabeça assim, você não tá indo bem na escola, eu vou falar pro seu treinador. E aí o moleque já em choque. Coloca você como um bicho papão. Porque ele escuta mesmo ali. Sim. Porque a gente tem uma relação mais autoritária, vamos dizer assim.
Mas eu falo pro pai, mas não adianta você gritar ali fora, porque ele vai te olhar. E às vezes ele vai olhar para você num momento tão chave da partida que vai prejudicar ele. E ele precisa estar concentrado no que ele vai fazer. E aonde a gente treina isso? No treino. Tá, o pai tá lá assistindo, tá? Do nada você conversa um com o outro, daqui a pouco o pai grita: não, toca a bola! E eu tô fazendo um trabalho que é um trabalho de 1 contra 1, eu quero que ele drible. Mas numa situação de 2 contra 2, por exemplo, até a dualidade. Então o pai tá dando uma informação que ele não entende. Ele não tá ali na quadra, ele não viu a prancheta que eu passei e o que eu passei pro garoto. Então se os pais se colocassem no lugar de pai, cara, eu vim aqui para assistir meu filho. Eu sou pai. O meu filho joga. Ele joga 2 no Metalúrgico e ele joga em Atibaia, Liga Paulista. No Metalúrgico ele joga na linha de fixo, no Atibaia ele joga no gol. Ele decidiu. Nossa, que diferente. Então assim... Que sub que é, Sub-8. Ele nasceu em 2017. Que loucura. Que diferente. Essa é inédita pra mim, eu nunca vi na iniciação. Mas assim, Ligou, cara, né? e eu deixo. Tem Legal. vídeo dele jogando de fixo, tem vídeo de jogando de goleiro. Você tá feliz? Tô. E quando eu vou assistir o jogo dele, cara, eu não falo nada. Nada. Eu sento na Mas arquibancada. nem a perna dá uma levantada assim, Marquinhos? Não dá uma levantada na perna e chutar assim, no ar? Eu tento me colocar ali, porque se eu sou treinador e eu peço que os pais deem exemplo, eu como treinador sendo pai, eu preciso dar exemplo. Porque o cara tá assim pra mim, né? Só esperando você dar uma vaza. Hoje, principalmente, o cara é treinador do Corinthians, ele veio aqui ver o jogo. Então o pai fica assim, ó, será que ele viu meu filho? E aí eu tô lá, que nem, né, perdendo todas as tribos, gritando, alucinado na quadra. Pô, e então, o máximo que eu falo às vezes pro meu filho é assim, ele sai do jogo, ele sabe que eu sou treinador. Pai, o que você achou? Eu falei, eu que pergunto, o que você achou? Você foi bem? Fui. Acabou. Por que eu vou falar pra uma criança de 7 anos, não, você não foi bem por causa disso, disso, ou você poderia ter ido melhor por causa disso, disso, disso. Daqui a um tempo, ele vai parar de perguntar pra mim, porque ele sabe que eu sempre tenho algo pra dizer e nunca é assim, você foi muito bem hoje, filho, parabéns, e acabou. É sempre, você foi muito bem hoje, parabéns, mas ó, a gente como adulto também, Sim. Se você tem um chefe, você tá esperando um elogio, e aí o cara chega pra você e fala, não, você foi muito bem hoje, viu, mas eu acho que dá pra você entrar 2 minutos mais cedo. Mas eu já entrei. Você entende que isso, né, a longo prazo vai cansando? Limita, né? Então eu falo sempre assim, se coloque no lugar de pai. Se essa relação fosse saudável, os pais acompanhariam o treino. Na minha escola, os pais acompanham o treino. E na minha escola, o garoto às vezes tem dificuldade motora, ele tá ali para aprender, e o pai tá na arquibancada gritando com o moleque. Então eu olho pro pai e falo, pai, vamos deixar o garoto fazer aula? Se coloca no seu lugar de pai. Marcos, desculpa. E acabou. Então, mas você pode ali, num grupo, no início de uma conversa, colocar todas as regras que você quer. E que se o pai não seguir aquelas regras, se eu faço na minha escola, cara, obrigado, procura outra. Tá tudo bem. Mas no Corinthians é diferente, no São Paulo é diferente, no Palmeiras é diferente. Imagina, o pai no calor do momento, na emoção, vendo aquele garoto ali no clube grande, pode ser que daqui 5 anos ele esteja no sub-17, né, sub-15, sub-20, sei lá. E o cara tem que ser melhor do que ele. O Henrique tem que ser melhor que o César. É o que a gente sempre fala, né? Que então, a essência dos prodígios é isso. A gente veio desse ambiente tóxico que era a iniciação. E, tem que fazer alguma coisa porque é muita loucura. É muita loucura. E assim, cada ano parece que quem tá chegando já chega frenético, já chega mais agitado de quando a gente chegou há 3 anos atrás. Eu falo que muitas vezes o pai coloca aquela emoção como se fosse o time do coração dele. Sim. Né? Cada um tem o seu. Só que você tem um agravante, é o seu filho. Então potencializa. Então ele quer que o garoto seja melhor, ele quer que o time dele vença. E o outro ponto hoje é que a maioria dos pais não sabe lidar com a frustração do filho. Então quando o moleque perde, ele vai triste pra casa. Então eu não quero ver meu filho triste. É o que o Léo, a pergunta que você fez pro Léo referente ao pai sair ferido, né? Sim. De uma dispensa e passar isso pro filho. É. Eu acho que a gente tem hoje, eu falo que os adultos, os pais têm que estar muito mais preparados das situações. Porque Mas não tem tá, hora, né, César? Não, tem hora que as crianças, eles são mais maduros que a gente em situação. Você fala, caramba, eu não tenho essa demais. Não, mas eu vejo isso, né? Finalizando a pergunta, se os pais se colocassem no lugar de pais. Até brinquei com os pais lá do Corinthians, não tem problema falar. Na reunião eu falei, sabe qual é o meu sonho? Primeiro é ver vocês torcendo, que é gritar o
todos os cantos que tem do Corinthians pro filho de vocês. E segundo, é vocês cada um trazer um pedaço de bolo, um refrigerante, um café, sentar na arquibancada antes do jogo e resenhar. Porque daqui a pouco você começa a cortar, o pai do outro não fala com o fulano, senta longe do ciclano, como se a criança ela fosse a culpada daquele problema. Pô, a gente tá falando de adulto. É isso aí. Então você como adulto, você vai sentar e falar assim, cara, meu filho não veio, mas eu trouxe meu filho para assistir o jogo, porque ele faz parte da equipe. É isso. Isso é mostrar coletividade, isso é mostrar que você tá dentro do processo. Isso é mostrar que você, a gente até fala lá, que você é Corinthians. Então, cara, traz seu filho para assistir o jogo. Ah, mas ele vai ficar aqui fora querendo estar lá dentro. Então ele vai valorizar a semana dele para estar lá dentro e talvez outro que estava lá dentro venha para fora. É isso aí. Isso é educação. A gente também coloca isso. E eu sempre acredito que quando o todo tá unificado num objetivo, então os pais estão ali como pais. Então a gente vai resenhar, vai trocar ideia. Reflete No elenco e reflete no resultado. No resultado. Com Entendeu? certeza, Marquinhos. Vamos aproveitar, acho que tem um vídeo, Marquinhos, pra você. Tem. Tem vídeo aí? Tem um vídeo e uma pergunta. Olha aí. Ah, quem que é? Figura. Abraço aí, Henrique, César. Obrigado pelo carinho e respeito sempre aí. Tô sabendo aí que hoje o convidado aí é da melhor qualidade, hein? Meu grande amigo, professor Marquinhos. Baita profissional. Como ser humano, melhor ainda aí. Tamo junto. E vamos ver se sai aquele churrasco, hein, Marquinhos? Valeu, grande abraço. Fica com Deus. Grande Leandrão, mandar um abraço pro Leandro, né, Cezão? Grande esquerda. A gente sempre fala que eu acho que se hoje, acho não, tenho certeza, se hoje o São Paulo subir 10 hoje, ganhou o que ganhou, está na mão desse cara, né? Com Que certeza. muitas vezes, né, César, quem assistiu o Leandro, e eu tenho que falar isso aqui, eu não posso deixar passar, porque virou posso considerar hoje um amigo, né? E essa relação pai e treinador, e é importante falar, e foi o natural, não foi nada forçado, e hoje ele é um amigo. Eu sempre falei assim, depois da saída do Leandro, e ainda ele não está em nenhum clube, mas eu quero deixar aqui como pai, foi um dos melhores caras que meu filho trabalhou. Com certeza. É muito humano, e muitas vezes dentro Pão de com quadra, ovo. É o pão com ovo. ele dentro de quadra, né, César, ele realmente tem um jeito explosivo, né? Mas, cara, ele é um cara do bem, ele é o Henrico Cezinha. Quando ele saiu, foi uma choradeira geral lá. Então, Leandrão, antes de mais nada, cara, Henrique como pai, obrigado pelo que você fez pelo Henrico. E aqui eu não preciso puxar saco, você sabe disso, mas é importante. Hoje nós temos esse microfone e uma audiência, graças a Deus, muito alta no Prodígio, e eu tenho que falar isso. Espero você aqui nessa cadeira. Você sabe que esse convite já foi feito mais de 10 vezes. Sai desse buraco que você entrou aí e vem, tá bom? Mas fica um abração pra você. Fala desse cara aí um pouquinho. Pô, o Lê, pra mim, também é uma referência como profissional, né? Um cara de um coração enorme, a gente tem muita amizade. Ele me cobra o churrasco, e a família da esposa mora ali perto de onde eu tô. Eu falo, cara, a gente quase nunca tá em casa. Nunca bate ali o churrasco, mas uma hora vai acontecer, né? E um cara que a gente no 7 de setembro foi ali que eu conheci ele, eu já tinha visto ele em alguns cursos, mas ali foi onde a gente teve mais proximidade e um respeito mútuo um pelo outro, né? Profissional principalmente. Então é um cara que eu tenho uma felicidade de poder chamar de amigo, né? Como profissional, né, Lê, o que eu falo assim às vezes pra você é calma. As coisas só acontecem no tempo de Deus. Tempo de Deus. E me falavam isso muitas vezes porque a gente tem esse hábito de se comparar e muitas vezes se questionar por que você não está naquele lugar. Talvez aquele lugar não era o seu lugar naquele momento, né? Talvez ele tivesse que ter feito o excelente trabalho que ele fez, deixou um legado para o próximo treinador que foi campeão, né? Ele estava junto lá, mas ficou um legado, que também é um excelente trabalho do Márcio. Sim. Não está num clube hoje de ponta, talvez porque não apareceu ainda a oportunidade de fato mesmo, né? E talvez muita gente queira ele, mas às vezes não consegue, né? É o que a gente pode dizer. Mas ele vai estar ali no meio dos melhores, né? Aqui pelas redes sociais, né? Você que tá sempre escondido, como diz o Henrique aqui, o pessoal visualiza muito mais aquele que tá sempre reproduzindo, produzindo. Sim. Mas é um cara que fica na dele, mas é um profissional excelente, tão bom quanto qualquer outro que já esteja empregado aí. Sim. Mas logo vai acontecer, né? Fica tranquilo. Cezão, seguinte, a próxima pergunta em 3 minutos, e a gente só tem 5 minutos, infelizmente, para acabar nosso grande episódio. Vamos aproveitar, gente? Faz uma pergunta de pai aí, de coração, para um treinador
extremamente competente, que está assumindo uma bronca de sub-10. Então, beleza. Eu sei que a gente esse episódio vai depois do clássico, né? Vai depois do Então, clássico. Marquinhos, fala pra mim a escalação do primeiro e segundo quarteiro. Tô brincando. Só isso, só, Zé? Não, só isso. Tô brincando, Marquinhos. Fala pra mim qual a característica principal do time do Marquinhos. Cara, o que vocês vão poder enxergar, se eu sou um cara que gosta de um jogo construído, né? Não que eu vou criticar quem tenha formas diferentes, porque eu acho que todas são válidas. Cada um encontra dentro do seu modelo de jogo que é mais efetivo, mas eu gosto de um jogo construído, eu gosto de um jogo individual, eu gosto que o garoto potencialize o drible. Eu acho que essa idade precisa disso. Mas acima de tudo, defensivamente, eu gosto de um time competitivo, um time que não desiste nunca. Então, uma das coisas que vocês vão começar a ver dentro da equipe do Marquinhos é um time que vai estar o tempo inteiro brigando pela bola em qualquer setor da quadra. Eu acho que as crianças precisam entender isso. E com a bola no pé, apesar de gostar de um jogo de mais construção, eu acho que a gente se adaptar ao que o jogo pede é importante. Então, para isso você tem que criar jogadores que entendam o que está acontecendo dentro do jogo, para que você mude a sua estratégia no decorrer da partida. Então, são coisas que vocês vão enxergar, e lógico, numa iniciação muito a bola parada, isso tem muito, né? Porque eu acho que isso ganha jogo. Mas eu vejo muito dessa forma. Quartetos que se não assemelham, mas que se superem ao adversário, que briguem muito pela bola e que tentam de alguma forma sair jogando, que construam o jogo, que saia, né, nas fases do jogo terminando na saída de meta, terminando em gol. Então é isso que vocês vão ver, mas é claro, é um processo. Sim, que eu explico muito, não adianta, a gente vai ter um jogo, claro, se eu pudesse escolher, não seria início de um clássico, né? Você trabalha para o seu time ganhar corpo, para aí você ter um clássico, né? O favoritismo, é lógico, é do time que foi campeão. Mas não se preocupa, você vai encontrar daqui a pouquinho lá na frente, e aí é bom que você vai comparar o início de um trabalho pro meio final, né? Eu acho que pro final, lá na federação. E eu vejo assim, existe favoritismo, eu sempre falo isso para os meninos, é importante entender o que é time grande. Time grande, quando time grande não tem favorito. Não, mas tem. Né? O nosso adversário foi campeão. Marquinhos. Nosso adversário foi campeão. Inteligente, né? Inteligente. Mas tem. Mas vai ser um excelente jogo. Legal, o Márcio é muito bom, então espero, claro, que o Corinthians saia vitorioso. Ô Marquinhos, infelizmente, realmente o nosso tempo, né, tá chegando ao fim. Mas quero te fazer uma pergunta para a gente terminar. Talvez duas. Primeiro, seu objetivo no ano. Então, como treinador do Sub-10, qual o seu objetivo? E a última pergunta é seu sonho, onde você quer chegar, né? Você pretende continuar no futsal? O Marquinhos quer chegar no campo? Qual que é a sua ideia de carreira? Ou não tem ideia de carreira nesse sentido? Bom, primeiro, o objetivo nosso como Corinthians é sempre ser campeão. A gente não pode pensar menos do que isso, independente da categoria. Então, qualquer competição que você entre é brigar pelo título. Mas eu coloco sempre objetivos, pequenos objetivos, assim. Então, o primeiro é ganhar o próximo jogo. Então, não tem como você pensar no macro se você não faz o seu papel no jogo a jogo. Então, o primeiro ponto é classificar entre os 8, é isso, e depois a gente vai pensar na competição, porque depois a classificação vira um outro campeonato. A gente sabe que muda as coisas lá na federação. Mas é sempre ser campeão. Com relação ao meu objetivo como profissional, eu gosto do futsal, eu amo o futsal. A gente fala que nós amamos o futsal muito mais do que ele nos ama, né? Nunca pensei, nunca me vi trabalhando no futebol, mas a gente nunca sabe o dia de amanhã também. Mas eu quero fazer uma carreira no futsal, né? Quero, hoje estando no Corinthians, passar por todas as categorias, chegar futuramente num adulto, né? Assim como foram os trabalhos dos treinadores que lá estão, como foi o Bier, como foi o Danielzinho, que são referências para mim, como é o Fernando, que está lá no 18, também chegou no 12 e hoje é treinador de 18. Então o Corinthians propõe isso, né, para os profissionais, que você ali dentro vá crescendo de acordo com o seu trabalho, que ele seja bom. Tá? Então eu tenho esse objetivo de chegar como treinador. Gosto muito de estudar também. Estou indo, acho que, para minha terceira pós-graduação, fazendo pós em análise agora, porque é a primeira do Brasil e eu tinha que estar dentro, né? Então me vejo, se não como treinador, mas dando aula universitária no futuro, porque acho que isso é importante também. A gente vai ficando mais velho, chega uma hora que a gente já não tem talvez aquele pique da beira da quadra, né? Então o pessoal começa, todo mundo a dar curso, né? Todo mundo quer lecionar. Então também quero entrar nessa onda aí. Legal, mas show de bola, Marquinhos. Chegar no adulto.
Tem que, como é o começo, Vambora. depois você vai ficar doido, você vai ficar bravo, você vai querer sumir. Vou te deixar aqui um convite pra parte 2. A parte 2, se você topar aqui, você vai passar. Vai ter que vir, né? Você vai passar na TV aberta. Semifinal de Campeonato Paulista. O Corinthians vai chegar. Amém. Parte 2 pode ser nessa semi? Você volta aqui? Volto. Volta? Sem problema nenhum. A gente faz essa parte 2 falando desses dois últimos passos aí para um possível título. Volto sim. Volta? Volto. Então é isso, né? Eu tô ficando bosta desse negócio. Eu já amarro aqui ao vivo e a cores. Marquinhos, muito obrigado, cara. De verdade, Imagina. assim, eu acho que quem não te conhece, né? Como a gente não te conhecia, e eu falei isso pra você no áudio, né? Pra conhecer sua história. Parabéns pela sua história, é muito rica. E, cara, pelo que você falou e pelo sentimento, tá? E aí é o sentimento do pai. E também não preciso puxar o seu saco, não. Tenho certeza que será um sucesso, cara, porque só a forma que você já lidou com os pais, só a forma que você já falou nessa reunião, e ó que você só contou um pedacinho, Só. eu tenho certeza que cara, você vai fazer um trabalho diferenciado. Te desejo muita sorte mesmo, enquanto o Juventus vai devagar, né, por favor, imagina. vai devagarzinho lá contra os menininhos da Moca, mas, cara, Vocês lembraram ano passado e essa categoria perdeu pro Juventus. então, vai ser um jogão, sei, mas... Cara, muito sucesso, né? Que esse ano seja maravilhoso. Fica aqui a parte 2 nas semis, então você já vai guardar na agenda. Da minha parte é isso, deixa o Cezão finalizar, né, Cezão? Mas muito obrigado, meu amigo. Eu que agradeço. Falar pros pais aí do Sub-10, nossos amigos, Lebrini, Rogerinho, o Bahia, meu, fica tranquilo, amigão. Fica tranquilo. Calma o seu coração e deixa os moleques com o Marquinhos, mano. Segura o processo, né? Segura o processo, ó, segura, toma uma gelada E vai embora. e deixa os moleques jogar. Ei, Cris, o rei do axé. É isso aí, senhoras e senhores. Marquinhos, treinador do Corinthians Sub-10. Obrigado, gente.